Bom, alunos, o assunto da nossa aula hoje é a Revolução Industrial. Revolução Industrial aconteceu, né, na Europa no final do século XVIII. O primeiro país a fazer Revolução Industrial é a Inglaterra. Por que isso acontece dentro da Europa? Porque nós temos aí um quadro de revolução comercial, expansão dos mercados, acumulação de capital. O que é isso? A partir do século XV, a partir do capitalismo comercial, você tem uma classe, né, que são os burgueses, que começa a acumular capital. O que é acumular capital? Ter dinheiro. Devido ao quê? Ao comércio ultramarino. Então, as grandes navegações permitiam o homem, né, a fazer esse comércio no Oceano Atlântico. E esse comércio no Oceano Atlântico permitiu que os burgueses acumulassem muito dinheiro. Acumulando muito dinheiro, essa burguesia passa a ter um poder econômico, né? Frente a qual classes que tinha esse poder? Nobres e a igreja, e exigia um poder político, porque tem um poder econômico. E com esse poder econômico, com essa acumulação de capitais, a burguesia vai fazer o quê? Vai investir em inovações tecnológicas, visando aumentar a produtividade. E assim surge a fábrica, a indústria. Por quê? Porque um burguês vê um cientista, uma pessoa fabricando uma máquina a vapor, que é muito mais rápido para produzir do que uma manufatura. O que o burguês faz? Ele pega seu dinheiro, contrata essa pessoa para fazer várias máquinas para ele, põe um galpão, contrata trabalhador e põe para produzir essas máquinas, ou seja, aumentando a sua produtividade. Aumentando a sua produtividade, ele tem mais produtos, ele vende muito mais para o mercado consumidor, tendo muito mais lucro. Então os burgueses começaram a pensar dessa forma, investir nessas inovações para aumentar a sua produtividade, aumentando assim a sua acumulação de capital. Então, o que é a Revolução Industrial? A Revolução Industrial é um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizadas pela substituição da energia física pela mecânica. Então, a mão de obra humana pelo quê? Pela energia do carvão. E essa energia do carvão, né? Ou seja, da energia a vapor, ela vai fazer o quê? Ela vai melhorar a produtividade, a mudança da ferramenta pela máquina, né, e da manufatura pela fábrica. Então, esse conjunto de transformações é a Revolução Industrial no final do século XVIII. Fatores por que ocorre então a Revolução Industrial? A acumulação de capital, a existência de matérias-primas. Qual a matéria-prima? A fonte, o carvão, a fonte de energia do carvão, a mão de obra barata, pessoas que precisavam trabalhar, por quê? Porque não tinham mais como sustentar as suas famílias. A gente vai entender esse processo aí mais pra frente. E a existência de mercados consumidores, de pessoas que queriam consumir esses produtos fabricados pela indústria. Por quê? Porque era um produto novo, então as pessoas começaram a se interessar e querendo consumir isso. Então vamos entender por que a Inglaterra é pioneira, é o primeiro país a fazer a Revolução Industrial. Devido à Revolução Inglesa, o regime liberal no poder, a burguesia. Então, é o primeiro lugar do mundo que os burgueses vão ter o poder político. Eles vão fazer uma revolução gloriosa, e vão tirar quem? O poder do rei. Claro que até hoje, dentro da Inglaterra, você tem o rei, que é uma monarquia parlamentarista. Mas quem manda é o primeiro-ministro e o parlamento. E quem faz isso primeiro no mundo são os burgueses da Inglaterra. E quando os burgueses têm o poder político, o que eles fazem? Começam a ter leis e votar leis que os favoreçam. Ponto. Simples. Cercamento dos campos, mão de obra. O que é esse cercamento dos campos? Lá na Inglaterra, os burgueses tomaram o poder. Ok. E o parlamento, então, votou o cercamento dos campos. O que é esses campos? Lá na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, os feudos foram abandonados. E aí o que acontece? As terras comunais, elas ficaram abandonadas. Então, durante toda essa Idade Moderna, os camponeses, eles sobreviviam dessas terras comunais. Tá? Então, lá eles caçavam, eles plantavam, porque as terras não eram de ninguém, eram terras devolutas.
Aí o que acontece? Quando os burgueses conseguem votar o cercamento dos campos, essas terras vão ser dadas para os burgueses. Aí o que os burgueses fazem? Expulsam os camponeses. Para onde que os camponeses vão? Para a cidade. Chega lá na cidade, eles não têm como sustentar a sua família. Por quê? Porque eles não têm a terra para produzir. A única coisa que eles têm é a força de trabalho. Então, eles precisam vender a sua força de trabalho. Para quem? Para os burgueses que têm um modo de produção, que é a fábrica. E isso vai acontecer primeiro aonde? Na Inglaterra. E aí, o que acontece? Os burgueses têm uma mão de obra barata, porque é muita gente que precisa trabalhar. Então, todo mundo precisa sustentar sua família, vai aceitar qualquer salário para conseguir sustentar essa família. Você tem também dentro da Inglaterra ricas jazidas de carvão, então a primeira fonte energética da primeira revolução industrial é o carvão. Progresso nas ciências aplicadas, próspero comércio colonial e infraestrutura naval e burguesia empreendedora. Isso aqui tudo se liga, né? O que acontece? Os burgueses são empreendedores dentro da Inglaterra. Eles, com muito dinheiro, acumularam capital, né? Devido ao comércio ultramarino, que os ingleses passam a ter uma frota naval muito forte e passam a dominar o Oceano Atlântico, todas essas rotas. Aí acumula o capital essa burguesia e vai o quê? Vai investir em progressos, né, nas ciências aplicadas, então, para aumentar a sua produtividade. Por isso que a Inglaterra é pioneira, é o primeiro país a fazer a Revolução Industrial no final do século XVIII. Temos outros? Claro, aí depois segue-se a França, segue-se Bélgica, Holanda, Alemanha, depois nós temos na América os Estados Unidos, depois na Ásia nós temos o Japão, que vai fazendo a Revolução Industrial. Para o mundo hoje está dividido em países industrializados e não industrializados. Importante frisar que nós já estamos na quarta Revolução Industrial, a Revolução Técnico-Financeira. O que a Revolução Industrial traz de novo e por que a gente chama isso de revolução, né? Eu já expliquei esse conceito para vocês. Revolução quer dizer o quê? Mudou tudo, tá? Então, a mudança que as máquinas fazem dentro do mundo. Quais são essas mudanças? Um novo modo de produção, separação do trabalho, né? Então você tem a separação aí do capitalista, aquele dono do meio de produção, que são os burgueses, e o proletariado. O proletariado tem o quê? A força de trabalho. Qual é a mercadoria, então, do proletariado? O trabalho. Ele vende esse trabalho em troca de um salário. A ideia seria isso. A tia Joelene tem a escola, um modo de produção, né? E eu, proletária, Kelly, tenho só a força de trabalho. Então, eu vendo para ela a força de trabalho. A produção em larga escala, então o declínio da produção artesanal. Então, com o investimento em máquinas, né, você tem o quê? Uma melhoria da produção. Essa melhoria da produção, por quê? Porque é muito mais rápido produzir agora. Porque você tem uma fonte energética muito mais rápida, que é o carvão. Então, abandona aquela produção artesanal. Vamos dar uma ideia. Produção do tecido. Como que era a produção artesanal? Colhia o algodão, limpava o algodão no coordenador, aí depois fazia a linha, né? Uma pessoa na roca de fiar, uma segurava, a outra ia puxando a linha, fazia a linha, depois levava para o tear manual. O tear manual, como que se dava isso? Aí tinha uma pessoa que vinha com a linha, depois vinha com uma madeira e puxava para fazer a trama. Isso demorava meses para fazer um tecido, para depois fazer a roupa. Já com o tear mecânico movido a carvão e a produção também de linhas feita através do carvão, isso era muito mais rápido, não é? Aqui mostro para vocês como que se dá a divisão do trabalho, como que isso mudou no mundo, né? A partir da Revolução Industrial. A cooperação simples, uma pessoa fazia tudo, ó, lava, enxuga e guarda. Então, por exemplo, quando você tinha a produção do tecido, uma pessoa fazia todo o tecido e depois ela ia lá, fazia a roupa. Isso demorava muito. Com a divisão do trabalho causada pela Revolução Industrial, há uma aceleração, porque o trabalhador ele vai fazer uma parte da construção do produto. Então, uma lava, uma enxuga e uma guarda. Essa é a divisão do trabalho causada com a Revolução Industrial.
Consequências da Revolução Industrial: econômicas, fim da escravidão, né? Fim da escravidão por quê? Porque precisava-se de mercado consumidor. E que escravo não consome porque não recebe. Então, os ingleses vão forçar no mundo inteiro o fim da escravidão. Por exemplo, no Brasil, né? Vai forçando Dom Pedro II a libertar dos escravos. Modo capitalista, modo predominante. Então, vai o quê? Vai favorecer o capitalismo. Tanto que nós estamos aí já nessa quarta revolução industrial desse modo capitalista. Tá? Traz o imperialismo. A Inglaterra e a França vai atrás dos seus impérios coloniais na Ásia e na África. E os outros países que fazem a revolução industrial também vão atrás das suas colônias, né? Atrás de mercado consumidor e matéria-prima. E isso vai causar grandes conflitos. Entre eles, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Consequências sociais: surgimento de gravíssimas questões sociais, né? Por quê? Porque o trabalhador ele é obrigado, né, a ter uma jornada de trabalho de 15 a 16 horas por dia, com salários miseráveis, pago em vales. Por quê? Porque ou ele vendia sua força de trabalho ou ele sustentava sua família, porque ele não perdeu suas terras lá. E aí, como você tem o quê? Você tem muita gente para trabalhar, então as pessoas aceitavam qualquer condições. Péssimas condições de trabalho, habitações de péssimas condições, exploração do trabalho infantil e feminino. Por quê? Porque a criança e a mulher ganhavam menos do que o homem. Então, se ele ganhava menos, o que acontece? Os burgueses contratavam muito mais crianças e mulheres porque ganhavam muito menos. As casas desses trabalhadores péssimas condições, né? Então, as fábricas, galpões fechados, poucas janelas. Então vocês imaginam, vamos imaginar que você tem ali 10 tear mecânico, tudo a vapor, fumaça para tudo quanto é lugar, cinza, né? Quem limpava as cinzas das máquinas? As crianças, porque as mãos delas que eram pequenas, elas conseguiam enfiar por debaixo das máquinas e elas passavam ali 10 horas fazendo essa limpeza e ganhavam muito menos do que um homem, né, trabalhador. E devido a essas condições, péssimas condições sociais, né, surgem movimentos de trabalhadores para quê? Para ajudar e melhorar as condições de trabalho. O ludismo, o cartismo, a exploração excessiva do trabalhador, o aumento do desemprego, surge esses movimentos sociais. O ludismo surge quando os trabalhadores se unem e creem que o problema é as máquinas, então passam a quebrar as máquinas, né? Aí depois, esses trabalhadores vão entender que não é o problema, não é as máquinas, o problema é a exploração dos burgueses. Aí eles vão discutir ideias, é o movimento do cartismo, para mudar. Então, ter jornada de trabalho, carteira assinada, licença, todas essas questões, aí o trabalhador vai atrás disso. Mudanças políticas, né, com a Revolução Industrial. A burguesia passa a estar no poder, e está no poder até hoje, aplicando a ideia liberal, do liberalismo econômico. Não é a ideia da liberdade, tá? É a ideia do liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? O burguês pode fazer o que ele quiser para alcançar o lucro. Então, por exemplo, se um burguês precisar vender a filha de um trabalhador para ter lucro, vende. Isso é o liberalismo econômico. Laissez-faire, laissez-passer. Deixar e fazer, deixar e passar. Então, faça-se a qualquer custo para ter o lucro. Sociedade baseada no dinheiro e na instrução. Então, as pessoas hoje elas são medidas pelo dinheiro e pela instrução que ela tem. Né? Então, isso a gente pensa assim, que o homem construiu isso há muito tempo. Não, isso aconteceu a partir da Revolução Industrial do século XVIII. Aqui eu coloquei uma chargezinha para vocês entenderem um pouco sobre a Revolução Industrial. O que disse a este homem? Que trabalhasse mais depressa. Aonde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Vendo a mercadoria. Desculpe aí, vamos caminhar aqui. O que disse a este homem? Que trabalhasse mais depressa. Quanto lhe paga? R$20 por dia. Aonde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Vendo a mercadoria. E quem faz a mercadoria? Ele. E quanta mercadoria faz ele por dia? No valor de R$240. Então não é você que lhe paga,
mas é ele que lhe paga R$220 por dia para que diga que trabalhasse mais depressa. Mas sou eu o proprietário das máquinas. E como consegui essas máquinas? Vendi a mercadoria e comprei as máquinas. E quem fez a mercadoria? Cuidado, eles podem ouvir, né? Então, assim, é um clássico da Revolução Industrial. Assim, nós encerramos a nossa aula. Avisos importantes: realizar as atividades do livro didático, módulo 2, páginas 690 e 691. Não esqueça de deixar o seu nome no comentário para constar como chamado. Qualquer dúvida, estarei online no horário e plataforma estabelecidos pelo colégio, então no grupo do WhatsApp, mas também me procure no Instagram, @RodriguesFerreiraDias, que na medida do possível eu retornarei.